Começamos a gravação da nossa aula, então quem for assistir depois, hoje a live, né, o tema da live é ovoscopia, espero que vocês gostem. Deixa eu ver se eu consigo apresentar os slides aqui para vocês. Hoje temos slides. E o que eu ia falar para vocês é que se tiverem perguntas, alguma coisa que vocês queiram falar durante a live, fiquem bem à vontade. Eu não consigo ver o chat, então se alguém for falar, preciso que abram o microfone, né, para que eu possa ver as perguntas, mas fiquem bem à vontade para falar no meio da apresentação. Deixa eu chegar nos slides aqui. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Preciso que alguém me confirme via áudio aí. Sim. Show. Então, bom, pessoal, então o tema da nossa live hoje é ovoscopia, tá? É um tema bastante legal, não tem uma aula específica disso no curso, por isso que também é bem bacana de nós conversarmos sobre, né? Porque à primeira vista parece que é algo fácil, mas é algo extremamente importante, né? Então, justamente o que fala nessa frase aí, né? Que é muito mais do que a gente vê se o ovo está galado. E vocês vão acompanhar nessa apresentação e entender um pouquinho do porquê, né? Que é mais do que ver se o ovo está galado realmente. E vocês vão ver que é importante a gente fazer isso antes de colocar o ovo para incubar, durante a incubação, né? E depois. Bom, o que seria a ovoscopia, né? Você ter um jeito de olhar dentro do ovo sem precisar quebrá-lo, né? E a gente faz isso com o auxílio de uma fonte de luz. Essa fonte de luz ela é externa. E a gente tem algumas ferramentas para fazer isso, né? A gente tem o próprio ovoscópio e aí existem vários modelos, né? Eu vou mostrar mais para frente fotos, mas tem o próprio da chocadeira, tem uma caixinha comprada à parte, ou ainda você pode fazer com uma lanterna ou uma lanterna de celular, que é o que eu faço lá no rancho. Então eu acho que assim, você fazer um investimento para comprar um ovoscópio é meio que desperdiçar dinheiro. Porque, nossa, tem maneiras que você pode fazer isso de graça com o celular, é bem tranquilo. Eu pelo menos faço, gosto. Acho que não há necessidade de vocês precisarem comprar um ovoscópio. Aqui algumas imagens, né? Tem esse aqui modelinho aí, que ele é do tamanho de um bocal de uma lanterna. Você acopla o ovo, é bem legal, né? Então, um dos modelos. Outro modelo é esse de caixinha aqui, né? Então, ele até dá uma indicação ali do ovo que seria não fértil, né? Com o ovo que está galado. E você pode comprar a parte, o que eu não recomendo, de verdade mesmo, não precisa disso. E esse aqui é aquele que tem geralmente acoplado nas nossas chocadeiras, né? Então, que tem vários espessuras do orifício ali para você colocar ovos de diferentes espécies. Também tem uma luz aqui por baixo, né? A gente vê o que tem no ovo. Normalmente a gente faz, né, a ovoscopia colocando a luz na parte da câmara de ar. Pelo menos é o que eu faço lá no rancho primeiro, para ver ali como que tá. Depois você pode colocar a luz também na ponta, da forma como que está aqui no ovoscópio, e você tem uma visão, né, geral, mais panorâmica aí, né, de como estão os ovos. Deixa eu só aprovar alguém aqui que está pedindo. Quem que é a pessoa que pediu? A Regi. Acho que aprovei. Aprovei. Boa noite, Regi. Tudo bem? Estamos já conversando aí sobre o tema de hoje. E onde que eu estava? Então, nos modelos de ovoscópio aí que existem. E aí, como que a gente faz essa ovoscopia? O ideal é que a gente vá para um local escuro, o mais escuro possível. Não precisa ser à noite, mas que esteja, né, escuro para que a gente possa ver bem como está o ovo. E ele precisa estar bem próximo à fonte de luz. Uma coisa que eu já falei para vocês e que é bem assim. Com 3 dias a gente já consegue ver se o ovo está galado ou não. Com 5 dias é super fácil de ver. E com 7 dias é certeza. Então não tem como você não ver se o ovo está galado ou não. Aqui do lado, nessa imagem, é exatamente uma comparação dessa forma. Com um dia você não consegue ver muita coisa, tá? Então aqui ele até fala se o embrião está vivo ou morto, mas com um dia dificílimo. A partir do 3º dia você já consegue ver um embriãozinho bem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver que está mais escuro. Ele fica nessa parte ali mais adensado e você consegue ver tranquilamente o coraçãozinho dele batendo. Tá? Você precisa observar, mas você consegue ver tranquilo o coraçãozinho já batendo do embrião, né? Tem algumas veias ali, dá super tranquilo para ver com 3 dias, tá? Com 5 já tem uma veia grande, já dá para observar melhor, e com 7 dias o bicho tá assim, né? Então, super fácil de ver. Aqui é mais um esqueminha para a gente ter como base, isso aqui depois vai ficar gravado na aula, vocês podem tirar print para ter essas imagens, enfim, né? Mas da gente podendo ver aí como estão os nossos ovos no decorrer,
né, da incubação. Então, ó, com 2 dias ele já tem uma formação aqui, né? Com 4 dias às vezes estão maiores, a gente consegue ver o coraçãozinho, né? Com 6 dias maiores, assim por diante. Mais alguém pedindo para entrar, deixa eu provar aqui. O Iago. E a gente consegue ir notando e vendo, né, o desenvolvimento do nosso embrião ao longo do tempo. É ideal que ele fique bem espalhado, tá? Por dentro do ovo. A gente vai ver que se tem problema de rolagem na chocadeira, por exemplo, ele vai ficar grudado num dos lados, o outro lado ele vai ficar com espação. Isso não é o ideal. É bom que ele esteja bem distribuído, né, para que ele tenha o melhor, né, vamos falar assim, ambiente para que ele se desenvolva dentro do ovo, né? Nesse microambiente que a gente tem durante a incubação, tá certo? Aqui é uma outra imagem ainda, um pouco mais real, né? Com as colorações que a gente realmente observa, né? Então, ao 3º dia ali, como quando você já está com o olho treinado, é bem mais fácil de você observar isso aqui. Vocês vão ver, né? Com o tempo vocês vão pegando feeling e vendo realmente que dá para ver com 3 dias. Com 5 dias, olha, certeza absoluta de você conseguir ver. E com 7 dias o embrião fica, parece que uma criança aqui dentro, correndo para todos os lados, bem tranquilo. Então, para vocês irem exercitando, eu já indico que comecem a fazer ovoscopias com 3 dias de incubação, tá certo? Então você já olha, vai treinando o teu olho. Aí você faz novamente com 5 dias, certo? Para você já ver como que muda isso aí. E depois com 7. Normalmente os criadores, quando vendem ovos e tal, eles indicam fazer uma ovoscopia com 7 dias, porque daí é mais certeza. Mesmo que a pessoa não tenha muita familiaridade, né, não tenha muita experiência, consegue ver sim como que está galado. E aí a gente vai vendo esse desenvolvimento do embrião aí ao longo do tempo, né? Vocês também vão observando que a câmara de ar ela começa a crescer, né, com o passar do tempo de incubação, e ela precisa estar num tamanho relativamente grande aí no 21º dia, que é o dia que vai eclodir, porque o pintinho precisa ter uma reserva maior de ar aqui para que ele consiga respirar, ter força para quebrar essa casca. Então nós vamos conversar mais específico sobre a câmara de ar daqui a pouco, mas também aí uma imagem bacana para vocês terem guardado para comparar. E aí aqui eu também peguei algumas imagens para que a gente veja embriões mortos, tá? Então um sinal muito claro quando a gente vê que tinha embrião, mas ele morreu, é essa linha de sangue, tá? Aqui tá blood ring, que seria o anel de sangue no ovo. Isso aqui é super claro, a gente vê aqui em cima, vemos nas partes, né, mais próximas à ponta do ovo. A live tá trancando, é só pra mim. Se alguém puder falar... Pra mim tá normal. Aqui tá normal também. Quem sabe pode ser aí, viu, Marco? O Iago falando, né? Não sei quem falou. O Iago falou no grupo do WhatsApp, agora eu vi. Tá travando muito. Bom, vocês me digam, pessoal. Se só for para uma ou outra pessoa. Aqui tá normal pra gente. Então acho que deve ser um problema pontual na internet de algum de vocês aí. Ô, Luiz. Pra mim também tá travando. Eita, nós. Diga quem... Pra mim tá normal. Eduardo tá falando aqui, Dudu. Oh, fala. Eu só ia falar do seguinte, da questão dos 3 dias. Às vezes o ovo é muito poroso, né? Aí é difícil de ver. Sim, sim. A gente até vai falar de porosidade também. É realmente mais difícil. Ovo de codorna também para fazer ovoscopia é bem chato. E aí é mais complicadinho mesmo, bem como você falou, né? Mas ovos normalmente com menos porosidade, nossa, é bem nítido para ver isso aqui. Ovo verde também, se eu não me engano, é um pouco mais difícil da gente notar isso aqui. Se for verde escuro, é difícil, tipo de paizão, aqueles verde escurão. Sim. É bem difícil de ver. É mesmo. E aí, nesses casos, né, fazer com 7 dias é para a melhor certeza aí que a gente vai ter. Então, voltando, né, ao caso do embrião morto, clássicas os anéis de sangue, tá? Quando você mexe o ovo assim, ó, imagina que esse celular é um ovo. Quando você mexe ele assim, ó, você vai ver que isso aqui é tipo uma gelatina, fica movendo assim, meio desgovernado por dentro do ovo, e é um claro sinal de que o embrião morreu. Então, o ovo estava fértil, mas a gente teve uma morte embrionária, tá? Por vários motivos, os quais vocês sabem por conta daquele arquivo que eu mandei para vocês lá no grupo, né, de problemas de fertilidade e eclosão. Outro ovo, esse aqui morreu um pouco antes daquele lá.
certo? Então, ó, a gente tem o anel de sangue, tá? Característico. Isso aqui tudo vocês vão ver que é uma geleia que fica mexendo lá, desgovernado. E nós temos também alguns vasos sanguíneos, ó, com várias interrupções, tá? Isso aqui é um sinal bastante claro. A gente vê que há uma deformação na câmara de ar também, tá? Então esse ovo aí teve uma mortalidade embrionária. É interessante também que vocês fiquem com essas imagens para que vocês possam comparar depois. Mas com o tempo é bem claro, a gente vai pegando também na prática já. No momento que você coloca o ovo ali no ovoscópio, você já percebe que ele morreu. Também nesses ovos, né, tem ausência de movimento, não há batimento cardíaco, não tem veias, né? Então é mais fácil de observar. Mais um aqui, ó, uma linha de sangue, nosso anel de sangue, é uma foto real para que a gente possa ver também, né? Então é super clássico. Apareceu essa linha aqui, pode saber que o embrião morreu. Mais um exemplo, ó. Essa aqui ainda dá para a gente ter uma certa dificuldade, porque no começo da incubação, o embrião ele pode ter uma borda aqui, certo? Né? Ainda mais essa posição aqui, né? Diferentemente dessa, né? Que está mais, como posso falar, verticalizada. Isso aqui é muito mais posicionado na horizontal. Então, esse ovo aqui está meio suspeito, né? Então, mas eu achei ele como também sendo um ovo que está com o embrião morto. Outro aqui, ó, o anel de sangue bem evidente, na posição errada, né? Normalmente a gente vai ver o embrião localizado numa dessas laterais aqui, ó, não tão próximo à câmara de ar. A câmara de ar também é grande desse ovo, então possivelmente é um ovo velho. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mais imagens aí de embriões mortos, né? Então vejam que existem vários tipos de embriões mortos. Ovo bem claro, que não estava galado, ou que morreu bem no começo da incubação. Vários mesmo. Tá? Mas a ovoscopia ela não serve só para a gente ver se o ovo está galado ou não, se o pintinho está vivo ou não lá dentro, né? Então, como a gente conversou aí desde o começo, a gente pode ver muitas coisas com a ovoscopia. Porosidade da casca, o andamento da incubação, então a gente pode notar, né, em que partes que a gente possivelmente vai ter problema, né? Como que esse embrião está desenvolvendo, se tem problema de rolagem, né, da chocadeira. A gente pode ver a estabilidade da gema da câmara de ar, se está muito grande, muito pequena, se a gema está descolada. A gente pode ver a condição da casca, se tem alguma rachadura, algum trincado que a olho nu, sem a luz, fica difícil de ver. Né? A gente pode fazer o reaproveitamento dos ovos que não estão galados. Então são coisas que eu vou conversar com vocês mais para frente e que vocês vão ver que é fruto, né, do manejo da ovoscopia, que não necessariamente seja ver se o ovo está galado ou não, tá? Então, primeiro, a câmara de ar, certo? Aqui é um esqueminha bem bacana de como que a câmara de ar tem que estar no começo da incubação, na primeira semana, aí, né? Então, com 7 dias, com 14 dias, então ela já cresceu mais um pouco, e com 18 dias ela cresceu mais. É aquilo que eu falei para vocês. Quando o pintinho está se aproximando da eclosão, ele precisa ter uma câmara de ar maior para que ele tenha um maior aporte de oxigênio e consiga respirar para que tenha força de quebrar a casca e eclodir. Então, se a gente tem uma câmara de ar muito pequena, próxima do período de incubação, da eclosão, que nós vamos ver daqui para frente, né, o porquê que isso ocorre, nós vamos ter uma maior chance de mortalidade dos pintinhos na casca. E o tamanho da câmara de ar está relacionado com o nível de umidade da chocadeira, certo? E para isso também nós precisamos fazer alguns manejos antes da incubação. Então, a câmara de ar precisa estar sempre na extremidade mais arredondada do ovo, ou seja, na direção oposta da ponta. Então a gente sabe que a ponta é essa mais fina e a base do ovo é essa mais larga, mais arredondada, e é aqui que está a câmara de ar. Então ela sempre tem que estar lá. É comum às vezes a gente ver câmara de ar aqui, né? Câmara de ar mais para cá, ou bem deslocado, ou muito grande. Pode ser problema do ovo velho, pode ser problema no transporte. Por isso também que a gente deixa os ovos descansando, não só para estabilizar a gema, claro, mas a câmara de ar. Às vezes pode acontecer de que no transporte o ovo chacoalhou e essa câmara de ar moveu para um dos lados. E aí, para a gente garantir que ela fique nessa ponta mais arredondada, né, a gente precisa deixar o ovo descansando lá com a ponta para baixo. Por isso que ele fica descansando com essa, né, dessa forma, dessa maneira, desse posicionamento. Por isso que a gente indica, quando vai vender ovos, ó,
Cliente recebeu o ovo, deixa descansando umas 6 horas aí pelo menos, com a ponta para baixo, para que a gente tenha uma estabilização da câmara de ar no local certo, beleza? E também a gente vai ver agora, né, que ela vai indicar problemas ou não de umidade durante a incubação, certo? Então aqui também mais um comparativo. Esse aqui é para peru, esse aqui é de galinha, tá? Waterfowl também, eu acredito que sejam aves aquáticas, é mais ou menos dessa forma. Então, ó, no primeiro dia, a câmara de ar é pequenininha, tá? Quanto menor a câmara de ar nos ovos que a gente colocar para chocar, melhor, porque significa que são ovos frescos. Com 7 dias ela aumenta, 14, 19. Então, veja que com 19 ela está ocupando quase 1/3 do ovo aí. Conseguem observar? Então, ela cresce muito comparado ao que estava na primeira semana. De peru, mesma coisa. E o que significa, né, a gente ter problemas aí com a câmara de ar na incubação? Então, antes de incubar, a gente precisa saber que quanto maior a câmara de ar, mais velho o ovo. Então, por isso que o ovo estragado boia, né, que fazem esse testezinho. Por quê? Porque a câmara de ar está muito grande. Beleza? Então, tem mais ar lá dentro, ele boia. Mesma questão para incubar. Então, faz a ovoscopia antes de pôr os ovos para chocar. Vê, ovos que têm a câmara de ar muito grande, possivelmente não vão ter um resultado tão bom, né, no processo de incubação. Isso também é importante na hora de a gente for vender os ovos. Faça a ovoscopia. Se você vai vender ovos e você vê que está vendendo o ovo com a câmara de ar muito grande, não venda esse ovo, descarte, use na cozinha. Para evitar também perdas para os clientes teus que vão estar adquirindo um produto de menor qualidade. E na incubação, um tamanho pequeno de câmara de ar significa que a gente tem alta umidade. Tá? Então, se a gente está lá observando na primeira semana, na segunda, terceira, e vê que a câmara de ar está pequena, próxima incubação mesmo pequena, é porque a chocadeira teve muita umidade no processo, tá? E aí, quanto antes a gente vê isso, melhor, tá? Então, se a gente consegue diagnosticar isso na primeira, segunda semana, ainda dá tempo de corrigir, né? Dá tempo de diminuir a umidade da chocadeira para tentar salvar, né, a chocada. E aí o inverso é verdadeiro também. Quanto maior o tamanho da câmara de ar, menor a umidade. Então, se a gente vê uma câmara de ar muito grande, já no começo da incubação, significa que a gente está com uma umidade muito baixa. E também precisa reverter isso. Então, quanto antes a gente puder diagnosticar esses problemas, melhor para dar tempo de fazer um manejo corretivo. Senão, a gente vai acabar perdendo os pintinhos. E qual que é o tamanho ideal? Usem esse diagrama aí como base, que vocês vão conseguir ter um certo parâmetro, beleza? Então, câmara de ar também é uma coisa extremamente importante para a gente observar antes da incubação e durante. Né? Aqui mais um indicativo, tá? Isso aqui ele já deu no meio da incubação, tá certo? Então, como vocês podem observar, depois quando está próximo, né, ao período da eclosão, a câmara de ar vai estar mais ou menos por aqui, ocupando 1/3 do ovo, né? Então, aqui está na metade. Então, é isso mesmo. 1/3 do ovo, esse aqui é o correto. Então, quando a umidade está muito alta, a gente tem uma câmara de ar pequena. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no WhatsApp. Ah, não, só aqui travou. Então, umidade alta, high é alto, certo? Câmara de ar pequena. A câmara de ar correta, né, na hora tô bugando tudo. Da eclosão, ela é maior, ocupando quase 2/3 do tamanho do ovo. E com a umidade baixa, nós temos uma câmara de ar gigantesca. Estão vendo? Que também é prejudicial, é ruim, não é o que a gente busca o correto. Então também podem tirar print dessa imagem aí, se não conseguir agora, durante a aula ao vivo, vocês podem ver depois lá na plataforma, certo? E utilizar depois para processo de comparação. Agora vamos para ver outra, né, variante aí, que seria a porosidade dos ovos. Não é novidade para ninguém, até porque a gente fala isso lá nas aulas de manejo de ovos, que o ovo é um produto poroso. Tá? A casca do ovo tem poros. Há uma respiração, tá, do ovo. Isso é super importante, né? Principalmente para que a gente garanta uma viabilidade maior do embrião. Então, há um nível ideal de porosidade. Existem ovos que são muito porosos, e esses muito porosos normalmente são ovos postos por galinhas mais velhas. Então, a partir de 2 anos, a gente tem um maior aparecimento de poros nas cascas. Existem macroporos, que são poros maiores, e microporos, que são poros bem pequenininhos. Então, aqui nessa foto, por exemplo, a gente pode ver um super macroporo aqui,
tá? E um microporo, né? Um porinho pequenininho. Com a luz a gente consegue ver isso, tá? Então esse ovo todo pipocadinho aqui, que foi o que o Dudu falou, que até é difícil de ver quando nós fazemos ovoscopia com 3 dias, é um ovo ruim, tá? Esse ovo aqui, ele até pode ser usado, mas a chance de ter uma contaminação maior, porque nesses poros aqui pode entrar sujeira, pode entrar micro-organismo, pode entrar água, então muita coisa vai entrar aqui e vai prejudicar o desenvolvimento da nossa incubação, certo? Então esses ovos não use para incubar. E se você vê que você tem uma alta incidência disso no teu plantel, de duas uma, ou você tem aves muito velhas, ou você está com algum problema, né, na nutrição delas, estresse, alguma coisa que faz com que a qualidade da casca não seja boa, tá? Então mineral, alguma coisa assim. E aí, por isso também que há aquele rodízio, né, das matrizes a cada 2 anos. Não só porque baixa a postura, mas porque a qualidade dos ovos diminui. Tem alguém pedindo para entrar na chamada? Deixa eu ver quem quer. A Jamile. Aprovado. Então, também é um critério que pode ser selecionado, é um critério de descarte. Começa a aparecer ovo assim, descarta o ovo, e se você identificar qual que é a matriz que está botando ovos assim, também descarta essa matriz. Então aqui, né, antes, só um esqueminha de como é a porosidade normal e um ovo com muita porosidade. Então isso aqui, ó, porta de entrada para micro-organismo, para sujeira, né, aqui uma visão do microscópio eletrônico, né, olha o tamanho dos buracos. Bem complicado. Aqui, ó, esse ovo 1 é um ovo de uma galinha, possivelmente bem velha, super poroso. Quase não tem casca, só o buraco. Estão vendo? Então é um ovo super poroso, o 2 um pouco menos, o 3 um pouco menos e o 4 bem menos, aqui com mais microporos. Esse ovo aqui, ainda comparando com alguns ovos de galinhas mais novas, vocês podem fazer esse teste em casa. Você vai ver que o ovo de galinha nova ele é praticamente aqui sem esses furinhos. Ainda assim o ovo com certa porosidade. Esse aqui, ó, descarte, descarte, descarte. Até esse aqui talvez, se você tem um padrão muito bom de ovos, daria para você descartar. Mas para vocês verem como há uma diferença. E isso também é super importante, não só para colocar ovos para chocar na tua criação, mas também na hora de vender, para garantir que você venda ovos de qualidade. Olha esse ovo aqui, ó. É o que eu falei, quase nada de poros. Quase nada. A gente pode ver um pouquinho aqui, aqui, mas muito pouco. É uma estabilidade, uma qualidade de casca muito legal. Aqui também, né? Então, ó, são pouquinhos poros que a gente pode ver, mas em geral o ovo está super bom. Comparando com esse aqui, por exemplo, ó, esses dois estão ótimos. Então são ovos que a gente busca. É essa qualidade de casca que a gente espera e que só vai ver se fizer ovoscopia. Se não fizer, é impossível ver isso, tá? Então, olha a importância desse processo de colocar a luz no ovo e que muito criador não faz. Eu garanto para vocês que 80% dos criadores não fazem esse manejo. E aí, às vezes, não nasce pintinho na minha chocadeira que é ruim. Não, às vezes a matriz que é muito velha e está botando ovo dessa qualidade aqui e vai ter uma mortalidade maior. E agora a gente vai falar de outra coisa muito importante em relação à casca, que é a integridade dela. Além dos poros que vocês estão observando aqui, ó, tá vendo? Bastante microporo. Rachaduras. Quando você tem um olho mais treinado, você até consegue ver rachadura sem precisar da lanterna, mas às vezes elas são meio internas na casca. E quando você bota a luz que você vê, né? Então olha aqui, ó, uma rachadura claríssima. O Dudu até falou essa semana para nós, né, que se você tem um ovo desse em desenvolvimento na chocadeira, você pode passar esmalte e pode salvar o ovo. Mas em geral, quando vocês tiverem essa situação aqui, descartem, tá? Não arrisquem. Não use esse ovo para chocar, faz um bolo. Que é mais garantido, a gente evita muito problema. Um ovo assim vai ter uma incidência de entrada de sujeira e micro-organismos muito grande. Esse ovo tem uma chance gigante de estragar, apodrecer. E quando ele apodrece, deixa eu ver quem que pediu para entrar. O Itamar. E pessoal, se vocês estão mandando mensagem no chat, eu não consigo ver. Preciso que mandem em áudio. Pode me interromper, não tem problema, mas eu não consigo ver no chat. E aí, quando esse ovo tem essa sujeira, esses micro-organismos dentro dele, ele vai apodrecer. Imagina se esse ovo estoura dentro da chocadeira, contamina todos os outros ovos, porque eles, por mais que tenham poucos poros, eles existem, e aí há uma chance também de entrar, e nós temos um problemão. Então, apareceu ovo assim, descarta. Mais um aqui, claro, ó, esse aqui, impacto. Então, teve um impacto aqui em cima e um impacto aqui. Pode ser fruto de transporte, pode ser que a galinha botou, não tinha uma superfície fofa no ninho, e com o impacto rachou. Então, ó, é bem comum e às vezes a gente passa despercebido. Tem muito ovo, tá lidando com pressa, não vê e é complicado. Então, faz a ovoscopia antes. Também é um ovo bastante poroso, né?
super candidato ao descarte. Então podem ver que são coisas bem comuns. E aí, pessoal, entra aquela, tá, mas e aí o que eu faço com esses ovos ruins? Os que não foram selecionados para incubação, né? E aí, a dica que eu dou é bolo. Faça um bolo. Nossa, o ovo é excelente para a gente fazer bolo, usa para consumo. Aparecer ovo rachado, ovo com muita porosidade, usa para consumo. Não põe para chocar. E os que a gente colocou para chocar, mas nas primeiras ovoscopias foi constatada, né, a ausência de embrião, então lá com 3, 5 dias você fez ovoscopia, não tinha gala no ovo, não tinha embrião, cozinha esse ovo, dá para pintinho, dá para frango, é super excelente, você pode fazer uma farofa, pode fornecer o ovo quase que in natura, você pode dar até para galinha adulta, só que para adulta eu indico que você faça uma farofa, porque às vezes se você dá o ovo inteiro, vai que elas descobrem que elas botam aquilo e comem. Então, para a galinha adulta, eu indico que vocês façam uma farofinha aí. Mas para pintinho, pode cortar na metade, deixar lá na instalação, eles vão bicandinho. Ajuda também no bem-estar deles, porque distrai eles. Fora, né, que a gente tem uma qualidade de alimentação muito boa. O ovo é um alimento riquíssimo. Então, ovos que não foram selecionados para incubação, faz um bolo. Os que foram para incubação, mas não estavam galados, faz isso aí que eu falei que dá super certo. Tem criador que faz até com o ovo que está, né, com o começo de desenvolvimento. O pintinho morreu nos primeiros dias, cozinha, dá para os outros, não tem problema também, mas aí fica a teu critério, tá? Mas também não daria problema nenhum. Então a gente tem ainda uma chance de, com a ovoscopia, reaproveitar ovo. Então a gente não vai jogar fora no começo. Não, se tem como a gente fornecer uma fonte mais natural de alimentação, com qualidade, por que não? Então também é uma coisa super boa. Então aí a gente pode ver que a ovoscopia é super útil para ver se o ovo está galado ou não, acompanhar o desenvolvimento, né, da incubação, ver se tem problema com umidade, observar a integridade da casca no tocante a porosidade e rachaduras, a gente vê a estabilidade da câmara de ar, a gente consegue com ela fazer uma fonte, né, um reaproveitamento dos ovos. Então veja quantas vantagens nós temos com a ovoscopia e que muitas vezes os criadores ficam com essa visão limitada de que ela só serve para a gente ver se o ovo está galado ou se não está. Alguém ia falar alguma coisa? Parece que eu ouvi o áudio aberto. Não? Então, é isso. E aqui terminamos os nossos slides. Então agora a gente fica livre para conversar sobre. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou dar uma olhadinha no chat lá para a gente ver também. E é isso, ó. Quanta função que nós temos, quanta coisa dá para ver. Luiz, Fala, Kleber. é o Jader. Ah, o Jader? Achei que era o Kleber. Foi mal. Fala, Jader. Então, como você faz o descarte dos ovos que o embrião morreu, tipo, já chegando no final da incubação? Os que O embrião já está bem desenvolvido. Certo, esses a gente tira da chocadeira e enterra. Tá? A gente não reaproveita esses. Fala, Felipe. Foi o que eu fiz. Enterrei os que não tinham nascido. Daí já limpei e já coloquei de novo. Daqui a pouco eu vou lá fazer mais uma ovoscopia lá no galinheiro, daqui a pouco. Sim, show de bola. E é o que a gente faz lá no rancho, tá? Então a gente tira esses ovos que tinham pintinho no final da incubação. E é bom anotar. Se você vê que teve uma alta incidência de pintinho morrendo no fim da incubação, anota. E aí você traça com aquelas informações que a gente tem lá naquele arquivo de problemas de fertilidade e eclosão. E aí você tem uma ideia do porquê que aquilo aconteceu, tá? Então é sempre bom anotar tudo, anotar quando que foi, se você teve muita ou baixa porcentagem de ovos que teve essa mortalidade no período X, para que a gente possa ir resolvendo as possíveis causas. Pode falar. Então, eu tenho uma galinha caipira aqui, ela bota ovo pintado. Aquele que você falou da porosidade lá que você apresentou. Se ele é pintadinho, tem algum problema ou é só interno mesmo que você diz? Não, se ele é pintadinho, não necessariamente vai representar que ele tem uma alta porosidade, tá? Normalmente está relacionado à deposição de cálcio, à deposição de outros pigmentos, relacionado à genética dela mesmo, mas não necessariamente problema de porosidade. Eu vou mandar foto lá no grupo daí. Beleza. O que eu ia falar assim, ó. Essa semana eu tava descascando uns ovos aqui, acho que tinha uns 40. E tinha 3 ovos dos modelados. E os únicos 3 que não descascaram foram deles. Não sei o que tá acontecendo, não descascou os únicos 3. Tu teria que fazer aquilo que eu falei.
observa o que aconteceu, se era um problema da câmara de ar, que era pequena ou grande, se é um problema de contaminação, problema de porosidade. Faz ovoscopia nesses ovos e vê. Ou ainda problema com as matrizes, né? Então, algum problema genético, idade, problema reprodutivo, problema nutricional, estresse. Lá naquele arquivo ele dá várias opções para vocês de problemas que podem ter acontecido e a gente consegue observar melhor. Eu vou mandar ele de novo daqui a pouco lá no grupo, assim que a live acabar, para quem sabe perdeu, não viu, poder ter acesso a ele novamente. Na verdade, eles morreram na hora de descascar mesmo. Não sei Então, por quê. mas isso pode ter vários motivos, vários mesmo. Mesmo ele estando inteiro formado lá, pode ser N coisas, até essa questão mesmo da câmara de ar ou da porosidade. Mesmo o fato deles terem desenvolvido inteiro e chegado lá no 20º dia e não eclodido. Acho que Eu já tive uma garnizel. Pode falar. Não, eu ia dizer que eu já tive uma garnizel uns anos atrás, logo comecei, que os ovos dela na chocadeira não descascavam nenhum, mas se tu botasse numa garnizel descascava. Nunca descascou nem o ovo dela na chocadeira, chegava na hora de descascar e não descascava, mas em garnizel descascava tudo. Que beleza. Muitas vezes é por conta da rolagem, né, que a galinha faz a quantidade perfeita, a umidade perfeita. Às vezes são ovos que exigem um pouquinho mais de umidade, a gente não sabe, né? Então, temperatura também. Natural é 100% o processo, né? Então, a tendência é que ocorra mesmo menos erros. E a Rede perguntou lá no grupo qual que é a umidade correta, né, durante a incubação. Ela perguntou lá no WhatsApp. No começo da incubação, 55%, tá, até o 18º dia aí. E aí ela sobe para 60%, 62% próxima à eclosão. Tá? Então a gente trabalha com 55% durante, 60%, 62% perto dos ovos estarem eclodindo lá pelo 18º dia. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram falar? Dividir? Luiz, Eu? um dia a gente fez a ovoscopia dos meus ovos de codorna e, tipo, tinha 23 que não estava galado, porque acho que a gente deixou, tipo, muito tempo velho. Uhum. E 18 estava galando. Olha que bacana. Mas há um maior risco de quanto mais tempo você deixar eles, né, em armazenagem ou em tempo de espera, que a câmara de ar perca a integridade dela, né? Então ela começa a crescer muito. E aí a câmara de ar muito grande, ela traz vários problemas, né? Primeiro porque diminui o tamanho, né, do espaço dos pintinhos, há também um maior desgaste da casca, né, fazendo com que ela fique mais frágil, mais suscetível à entrada, né, de micro-organismos, a menor viabilidade, né, do embrião que está lá dentro, né, no começo do desenvolvimento. Se tiver calor e esses ovos ficarem muito tempo no ambiente, a chance deles darem o start do desenvolvimento, né, e também morrerem, então é bem complicado. Quando a gente deixa muito tempo, né, para colocar para chocar. Ó, Regia, 55% até o 18º dia, mais ou menos, tá? E do 18º, não vou saber falar 20º. Olha que isso! 21º dia, a gente deixa em 60%. É trava-língua? Mais algo, pessoal? Ô, Luiz, eu continuo com aquele problema da umidade que você tem me acompanhado aí. Uhum. Para deixar em 55% aqui, eu estou deixando a bandeja com 3 colheres de sopa de água. E daí ela evapora durante a noite, né? E quando é de manhã está lá em 35%, 40%. É uma dificuldade aqui para a gente conseguir manter essa umidade. E a gente não sabe direito o que fazer nesse caso. Sim. Para inteirar o pessoal do que é o problema. A umidade relativa do ar lá na casa da Patrícia, ela é muito alta, tá? E aí, ocorre o seguinte, se ela põe mais que
3 colheres d'água na forma, a umidade sobe muito, evapora muito e dá um problemão. E a gente já tentou várias coisas diferentes. Se ela coloca menos, a umidade baixa muito. E aí fica nessa, né? Porque a chocadeira ela sofre muita influência do que está acontecendo fora, no caso da Patrícia, e aí a gente tem esse problema. Só que, como ela vai ficar um período curto de tempo com a umidade não ideal, vamos falar assim, a gente espera que não dê problema, né? Que durante o dia a gente consiga contornar esse problema e só à noite que ocorra, né? Mas é realmente complicado, a umidade ela é muito mais difícil de você conseguir controlar do que a temperatura, por exemplo, e é um desafio bem grande, e ainda mais essa situação específica aí que tá difícil. Parece que aqui é bem atípico, né? Sim. Fala, Dudu. Então, cara, lá em casa a umidade também é bem mais alta, fora do que dentro da chocadeira. Mas como a chocadeira a que eu tenho é aquela da Premium, né, que eu tô usando. E ela é bem fechada, assim, então, tipo, isolada no ambiente externo. Então, talvez fosse o caso dela também ver aí para fechar um pouco as saídas de ar, né, para isolar um pouco mais a chocadeira. Porque a minha chocadeira, eu deixo direto, depois que eu regulei, naquela altura de água, e mesmo fora tendo mais úmido do que dentro, ela não altera dentro. Sim, vale a pena. A vantagem aqui é assim, ó, para a gente ser bem sincero, a Premium tem o melhor projeto do mercado, né? A forma com que a chocadeira é feita, o material que é utilizado, tudo é o melhor do mercado. Não tem nem o que ver, por isso que é a mais cara também. E quando a gente trabalha com chocadeira de MDF, assim, é muito difícil de você conseguir isolar ela perfeitamente do ambiente. Então, isso que o Dudu falou é bem interessante. Se a gente conseguisse vedar mais as chocadeiras, teria, né, uma maior chance da gente conseguir também isolar os efeitos externos, então umidade e temperatura. Tem que dar uma olhada, Patrícia, para ver se você tem algum orifício que está aberto nela também, para a gente tentar ver, né, se realmente dá uma diferença. Mas o fato, eu acho que a DMDF é tua também, né? Sim. É? Sim, é MDF. E ela tem vários. Então, ela é um pouco mais difícil de vedar mesmo, mas talvez tentar realmente, né, colocar... Luiz, Pode falar. Pode falar, já. Na minha outra chocadeira, eu tinha esse problema com a umidade. Tá ouvindo? Tô sim. Aí, nas frestas, me resolveu bastante. Sim, sim. É uma coisa que realmente vale a pena dar uma olhada, né? Se tem essas frestas, até mesmo para a questão da temperatura. Muitas vezes a gente perde bastante temperatura por conta de buraco. Então dá uma olhadinha, tampa com fita, que para a gente ver se pelo menos melhora um pouquinho, porque é complicado. Inclusive na porta, entre a porta e a estrutura da chocadeira tem, acho que quase 1 centímetro. Nossa. Meio centímetro de espaço. Sim. Então, realmente, eu acredito que a gente precise trabalhar, né, com essa questão da vedação para ver se a gente isola ela mais, né? E aí também observar, fazer aquele manejo que já expliquei, né? Observar todos os pontos da chocadeira, fazer uma média e também conseguir ver se resolve. Vale a pena você tentar. Eu tenho uma MDF, a porta também tem fresta, né? Dependendo da umidade, se estiver muito alta, daí eu deixo normal, né? Se tiver um pouco abaixo, né? Daí tiver muito frio, daí eu fecho coloco fita. Sim. Até a portinha encostar no MDF. A gente, acho que com uma das primeiras chocadeiras que a gente teve, acho que foi da GP, também tinha um problemão com orifícios, assim. Ela era toda furada e, nossa, era complicadíssimo. E tanto que a gente não conseguia resolver dela, mesmo tentando vedar, o projeto era mal executado, enfim, foi bem complicado. Pode falar, Dudu. Então, a minha chocadeira velha também é da GP e tem esse problema da porta, que ela fica assim... Às vezes ela fica até meio empenada, longe do MDF, né? Sim. Mas aí, depois de um tempo, eu descobri que tem um parafuso da porta, aqui embaixo, que assim... Eu descobri quando eu fui realmente lavar a chocadeira inteira, que eu desmontei ela inteira. E aí, quando eu desparafusei aqueles parafusos embaixo, eu vi que ali tem uma regulagem da porta ali, que você consegue soltar ou apertar mais o parafuso e aí a porta fica mais junta ou mais afastada. E aí ajudou um pouco a controlar isso também.
E eu fiz assim, a gambiarra foi colocar um parafuso daquele de tipo gancho em cima, assim, que aí eu consigo. Eu encosto a porta e tranco com o parafuso, como se fosse realmente uma tranca. Aham. Aí fica bem fechadinho. Sim. Tem que ver também lá, Patrícia, essa questão que mesmo o Dudu falou. Às vezes tem um parafuso que você consegue mexer na regulagem e deixar a porta mais juntinha. Ou faz como se fosse um sistema de... Como que é o nome? Mas tipo pressurizado, sabe? Então você coloca mais um parafuso, coloca como se fosse um arame e dá um tranco para trás, né? Para que ela fique mais pressurizada a tampa. Tende também a eliminar esses espaços aí. Mas é complicado, pessoal. Chocadeira de MDF, a tendência é que as indústrias, as fábricas, né, elas pensem em alternativas para mudar isso, né? Então, pelo menos eu já vejo diferença, né? Essa da Julie, por exemplo, que a gente recebeu lá, e eu indico para vocês. Das de entrada, vamos falar assim, dessas mais baratas, é o modelo que eu achei mais interessante. Ela tem uma vedação bem bacana, eles fizeram um projeto mais assim cuidadoso em relação a isso e ela apresenta assim uma maior qualidade do que as outras que eu já tive, da própria mesmo da Eclodir, da GP, que são modelos assim que eu vejo que tem falha no desenvolvimento. Então é algo que mesmo, eu acho que todo mundo que tem ou vai ter chocadeira de MDF vai ver essa maior dificuldade e que deveria ser revista na hora deles estarem projetando elas, né? O que é uma pena. Às vezes eles tentam baratear e é o preço que se paga por pegar uma um pouco mais barata. Luiz, Eu tenho uma codorninha que faz pouco tempo que nasceu e tipo, acho que entrou um pouco de como que é? Um pouco de, como que é? Ração e acho que tá inflamado. O olho? É? Tá, o que eu falaria para você fazer? Tenta limpar, tá? Com soro e com o cotonete, assim, bem devagarzinho para não, né, machucar o olho. Tenta não passar no globo ocular para ver se tem alguma sujeira ali. E aí, em seguida, você passa o Terracan ou Terracotril, né, que é aquele spray, e também vai ajudar ali na questão da inflamação, tá bom? Daí, quando a gente pegou ela, eu ponhei daí um colírio. Também ajuda. Vai ajudar a lubrificar, não vai ter uma ação anti-inflamatória e também uma ação de antibacteriana, né? Mas assim, para limpar o olho, se tivesse alguma sujeira, também ajuda. Vai fazer quase que a mesma função do que eu falei do cotonete. Sim, agora ele tá, tipo, mais abrindo o olho, mas, tipo, tá um pouco mais inflamado. Sim, faz aquilo que eu te disse. Vai atrás do Terracan, eu tenho certeza que teu pai sabe qual que é. Ou o Terracotril mesmo. O Terracan eu gosto porque ele tem vitamina A também, que ajuda lá para a visão. E você é um spray, né? Então você passa esse spray umas 2 vezes por dia no olho até melhorar e tende a ficar 100%. Sim, e temos. Acho que a gente tem Terracotril e Terracan. E também eu também não quero perder ele, porque é tipo um macho e é tipo uma cor vermelha. Sim, então faz isso aí que eu tenho certeza que vai ajudar. Sim, obrigado. Nada. Mais alguma contribuição, pessoal? Algo? Hoje o Iago tá aí após muito tempo. Dudu, a gente que conversou sobre essa questão da endoscopia, se tem algo a mais para acrescentar, algo que você acha que é interessante a gente conversar? Boa noite, Luiz. Fala aí, tá? Tudo bem? Eu tô dirigindo, tá? Eu saí do serviço agora, mas eu tô ouvindo vocês conversando. Show de bola, Eita. Tá bom? Beleza. Boa noite para todo mundo aí. Um abraço. Viu, Dudu? Você tem alguma coisa a mais para acrescentar em relação à endoscopia, algo sobre o tema? Acho que não, cara. Acho que basicamente é isso mesmo, a questão da importância, né, de fazer, se mostrou bem, para evitar a contaminação de um ovo com o outro. E aquela questão da rachadura que eu falei, assim, é exatamente o que você falou, assim,
Ele falou que o ovo já estava lá e ele não tinha visto. Então, para não perder, faz isso. Sim. Eu faço isso com ovo de fazão, por exemplo. Outro dia tinha um ovo de fazão que estava assim com uma rachadura, mas não tinha chegado a romper a membrana. E aí, como é um ovo com valor agregado bem maior, né, aí vale a pena fazer. Agora, se fosse realmente um ovo de galinha, que eu teria mais 30 para colocar no lugar, acho que não compensa mesmo, não. Com certeza. É igual aquela questão que a gente conversa também, né, de ovo de primeira postura. Muita gente não gosta de usar, mas se é um ovo que tem um valor agregado muito grande, você tem que correr o risco, né? Então, acho que entra mais ou menos nessa mesma perspectiva, assim. Acho que é isso. Show de bola, então. Regi, você vai falar alguma coisa? Uma coisa que eu vejo que é importante também é que, por exemplo, aquele dia que eu até comentei aqui numa das últimas lives dos ovos que eu comprei, né? Que eu fiz ovoscopia e eu vi que estava tudo cheio de bolha já, tudo estourado. Eu acho importante assim, para a gente também ter uma avaliação às vezes, do que aconteceu ali, né? Porque, por exemplo, o cara enviou os ovos para mim e ele enviou exatamente da mesma forma que eu envio, que é embrulhado em espuma e tal. E chegou super rápido. Ele enviou na segunda, na quarta-feira. Antes do almoço eu tinha entregado. E mesmo assim estourou, sabe? E aí, para você poder saber, assim, tipo, fazer uma avaliação se realmente aquela embalagem tá legal, se não tá, se o criador tá sendo de boa contigo, se tá te sacaneando. E é também para você não criar uma expectativa muito grande para aquilo que você vai colocar, né? Sim. Porque, por exemplo, chegaram com um monte de ovo e aí, na hora que eu fiquei ali, que eu deixei de chance que eu fiz a ovoscopia, eu já coloquei sabendo que o resultado não seria o melhor do mundo. Assim. E eu acho isso importante, assim, a gente trabalhar com expectativas realistas, assim, Sim. porque a gente às vezes cria uma expectativa muito alta em cima de alguma coisa e isso frustra e acaba desanimando a gente, né? Eu acho que mensagem motivacional do dia, vamos trabalhar com expectativas realistas. Mas é bem isso mesmo. E também, em relação a isso, acho que é legal até para você depois poder fazer um comparativo, assim. Porque às vezes tu pode pegar, pôr o ovo lá na chocadeira, né? E depois não nasce. E às vezes você acha que foi porque a qualidade dos ovos do cara que é ruim, né? Ou que não estava galado, muito fraco. Mas muitas vezes pode ter sido um problema no transporte, né? Que você consegue identificar ali no primeiro dia antes mesmo de pôr para incubar. Então você também consegue, como você bem falou, fazer um diagnóstico sobre o que aconteceu com esse ovo quando ele chegou aí, né? Alguém mais, pessoal? Mas nasceram os pintinhos, nasceram 17 no final das contas, dos 48 ovos. Ah, que ótimo. São aqueles que eu mandei lá no grupo hoje. De tudo não foi um dinheiro todo perdido, assim, né? É verdade. Se os pintinhos vingarem, eles tiverem realmente o padrão que o cara estava me oferecendo, já vai ter valido todo o investimento. Assim. Sim, vale, né? Às vezes, dependendo da raça que você trabalha, dos ovos que você compra, se nascer 3 pintinhos ali, ele pelo menos já paga o valor que você pagou nos ovos, né? Depois que eles são adultos. Então, ainda mais com esse resultado que você teve, valeu super a pena. Mas é isso. Deixa eu ver, a Regi mandou um áudio no grupo, vou ouvir aqui. Boa noite. Eu fiquei na dúvida em relação aos orifícios da chocadeira, porque eu li vários artigos que a chocadeira não podia ser vedada porque tinha que ter troca de gases para entrar ar limpo e sair o gás sujo. Digamos que é isso. Então, os artigos que eu li estavam errados, eu tenho que vedar ela toda? Boa pergunta da Regi. Ela falou assim, que ela leu artigos, estudou que a chocadeira precisa ter entrada de orifícios para entrada de ar para que ocorra a renovação do ar lá dentro. E isso é verdade, ela precisa, mas normalmente essas que a gente falou que tem problemas que não tem
um isolamento da temperatura e umidade lá dentro, são porque tem buracos demais. Tá? A gente não precisa vedá-la 100%. Né? Existem buracos lá que eles são próprios para ventilação. Esses outros que a gente fala são buracos que são erros de projeto. Então, às vezes, fresta na tampa, buraco a mais do que o necessário. Tá? Mas sim, precisa ter uma renovação de ar, ele precisa entrar, mas essa entrada não pode influenciar o ambiente interno da chocadeira. Tá? E, às vezes, e tem projetos também que a ventoinha e tal, ela é projetada para que o ar externo ele entre através da ventoinha. Tá? Então, existem orifícios ali próximos à saída da ventoinha e esses sim são responsáveis por essa ventilação. Mas os que a gente precisa se preocupar é os que realmente afetam o ambiente interno e os que tem muito. Né? Então, por exemplo, esse ali da GP que o Dudu comentou e também tinha na minha, que é um espaço na porta, esse é erro do projeto. Né? Ele não poderia ter lá e influencia bastante, né, no desempenho aí da nossa incubação. Mais algo, pessoal? Luiz, eu posso mostrar a minha aqui no vídeo para vocês darem uma olhada nessas frestas? Pode sim, mostra Vou aí. ligar o vídeo aqui. Tá vendo aí? Deixa eu apagar a luz aqui. Acesa mesmo. Ó, tem uma fresta aqui nas laterais, tá vendo? Uhum. Embaixo. Aí ela tem aqui, ó, 4 furos na lateral, cada lateral. Aí tem mais vários furos aqui atrás. Isso aqui vocês acham, então, que tá exagerado, assim, que pode ser diminuído em quantidade os furos? Vedada aqui essa porta? Na porta, com certeza, é erro de projeto. Tá? Essa folga não era para ter. Esses furos laterais, sim, né, eles servem para que ocorra essa entrada e saída de ar, esse ciclo do ar lá dentro. Só que também, se você vê que eles estão influenciando muito, você pode tampar tipo 2 deles, por exemplo. Né, em vez de 4 de cada lado, deixar 2 de cada lado. Para ver também como que fica essa questão. Mas o da porta, principalmente ali, das laterais da portinha na parte em cima, para mim, é erro de projeto. Esse aí, com certeza, influencia. Aí fecharia os de baixo, mantém os de cima. Você faz um teste. Você pode fechar um de baixo e um de cima de cada lado, ou fechar os 2 de baixo. Uhum. Dá para você ir testando. Ok. Tá joia. Eu fecharia um de baixo e um de cima de cada lado. Uhum. E fecharia alguma coisa atrás também. Eu acho que tem muito buraco, assim. Eu acho que o de trás também não precisaria. Tem aquela coisa da física, né? Que o ar quente sobe e o ar frio desce. Você deixar um aberto em cima para o ar quente sair e deixa um aberto embaixo para o ar frio entrar também, né? Para fazer essa troca. Aqui atrás tem 2, ó. Tem 2 embaixo e 2 laterais. Eu fecharia os da laterais? Eu fecharia os 2 do meio ali. Fecha esses 2. Eu acho que você pode ir fechando. Você fecha um, testa, vê se melhorou. Eu acho que sim. Vai fazendo testes. Essa chocadeira, assim, é muito tentativa e erro, assim, até você regular ela de uma forma que vai funcionar bem para você, eu acho. Ó, tem a ideia agora, tá em 65%, tá alta, né? Pro meio da incubação tá. Tá em 7 dias? Então tá. Teria que baixar um pouquinho. Ó, pra vocês terem ideia da umidade na parede, ó. Tem muita umidade aqui. Sim, super úmido. Uhum. Olha só, aqui as minhas chocadeiras tem um buraco só. E tem uma chocadeira que a gente nem abre o buraco, deixa a incubação toda fechada. E dá certo, né? Dá certo? De repente é por causa da temperatura, não sei como é que é, né? Aqui é mais frio, não sei, mas não tem problema. Isso a gente deixa fechado. A gente até testou, claro, a gente fazia antes, 2 dias antes de descascar a gente fecha. Agora não, a gente tá de uma maneira que a gente deixa fechado o tempo inteiro e não tem problema nenhum. Deixa eu contar uma coisa para vocês bem legal em relação a isso. Ano passado, o meu grupo de estudos em avicultura fez um trabalho bem grande com um incubatório industrial. Nesse trabalho, a gente avaliou um pico de exposição de gás carbônico nos pintinhos antes da eclosão. Eles fizeram um comparativo e que, quando os pintinhos vão eclodir na galinha, nos últimos dias de incubação, há um aumento dos níveis de CO2. Tá? Para quem esqueceu do ensino médio e tal,
A respiração ocorre da seguinte forma: a gente inspira oxigênio e produz gás carbônico e libera o gás carbônico. Tá? Então, nessa troca de ar da chocadeira, é esse processo que ocorre. Né? Ocorre uma ventilação ali, os ovos eles consomem oxigênio, liberam gás carbônico e esse gás carbônico sai. Só que foi observado que nas galinhas havia um pico de gás carbônico nos últimos dias e isso só ajudava os pintinhos a eclodirem melhor. E aí foi feito esse teste nas incubadoras industriais. Eles fizeram um aumento do pico de gás carbônico nos últimos dias de incubação e houve uma diferença significativa na porcentagem de eclosão dos pintinhos e na viabilidade desses pintinhos. Ou seja, eles eram mais saudáveis, mais ativos, comiam mais por conta da exposição do gás carbônico. Então, às vezes a gente fica muito vidrado nessa, né, de ele precisa de oxigênio, vamos deixar ele ventilar bastante, e na realidade pode ocorrer o contrário, tá? Então, ocorre realmente, nesse trabalho a gente viu isso. E é um projeto que, por exemplo, essas chocadeiras, nenhuma delas faz, nenhuma delas possibilita, né, que tenha um aumento dos níveis de gás carbônico nos últimos dias da incubação. Então, talvez até nos últimos dias vedá-la inteira possa ser bom para o próprio pintinho na hora de nascer e eclodir. Foi uma coisa assim que eu achei muito legal, nunca tinha imaginado e que foi comprovado cientificamente. Ô Luiz, então nasceu os pintos, nasceu bastante então. Cara, nasceu. O pai falou que tem mais um monte de ovo bicado lá. Daí, quando nascer tudo, eu atualizo, comunico para vocês. Mas estamos felizes da vida já. Vamos ver, vai ter um lotinho bem bom. Ô Luiz, mas sabe o que a gente faz? Nós temos a gente não tem nem muito chato, assim, mas uma das manias que a gente tem é que a gente envia ovo só com no máximo uma semana. Mais de uma semana a gente não envia. Se o ovo não for vendido mais de uma semana, vai para nossa chocadeira. A gente não envia. Não, então, show de bola. Que bom. Inclusive, os ovos que não deu certo aqui tinham mais de 10 dias de colhidos. Eu estou até conversando com o criador para eles melhorarem nesse ponto, né? Porque eu acho que influenciou, né? Pode ser. Pessoal, é isso. Mais alguém tem algo para acrescentar, para falar? Vocês acham que eu devo mudar a questão da bandeja também? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês novamente aqui. Deixa eu ligar o vídeo. Ó, tá em 60 e tantos %, né? E a bandeja tá com um mínimo de água. Tem 3 colheres de sopa de água aqui. Seria o caso de colocar uma bandeja menor? Ou mantém essa mesma? O que vocês acham? É assim, ó, a evaporação da bandeja de água ela ocorre da seguinte maneira. Quanto maior a superfície evaporativa, mais evaporação. Tá? Então, quanto mais larga ela é, mais evapora. A tua ela é bem larga. Então, se você conseguisse colocar uma menor de tamanho, não de profundidade, de tamanho, a evaporação aconteceria de uma maneira menor, consequentemente a umidade espera-se que ficasse mais baixa, tá? Se você tem uma, ali no caso a gente até conversou sobre isso e não dá para pôr, né? Se você colocasse uma mais profunda, também leva mais tempo para que a água atinja a temperatura de evaporação, consequentemente a umidade fica menor, tá? Mas no teu caso seria bastante interessante colocar uma menor por conta da superfície evaporativa. Ok. Deixa eu ver o que a Rede mandou. Bom, eu... Oi. Já estava para perguntar desde João, de semana passada. Quantas vezes por semana que eu posso estar oferecendo ovo cozido para os pintinhos? Porque eu estou oferecendo para eles e eu vi que eles estão se desenvolvendo melhor. Então, na verdade, essa questão do fornecimento de ovo para pintinho não tem muito uma periodicidade. Se você quiser, você pode dar todo dia, né? Não tem problema. Mas se você tiver menos ovo, querer economizar, pode dar uma vez por semana, tá? Você já vai ver uma diferença no desenvolvimento deles. Mas não tem muita periodicidade, não é um alimento que vai fazer mal, que vai causar diarreia, por exemplo, nada. Então, dá para ficar bem tranquilo em relação a isso. Quem ia falar? Eu, Luiz. Diga. Falando em ovoscopia, hoje por aqui é dia de ovoscopia. Logo mais eu estou fazendo. Show de bola. Bem legal. Tomara que tenha bons resultados. Eu espero, porque eu já tive surpresa demais. Né?
chegada. Mas tá bom. Vamos torcer. É isso. Falou. Falou. Mais ninguém, então, pessoal? Se não, dá pra gente encerrar a nossa live já. Pode falar, Patrícia. Eu queria perguntar sobre aquele pintinho que tá com o bico torto. Deixa eu mostrar aqui, se alguém tem alguma experiência com isso. Deixa eu ativar o vídeo aqui. Olha, ele tá desenvolvendo com o bico tortinho. Vocês têm alguma experiência nesse sentido? O que a gente pode fazer para melhorar? Se é possível? Pode falar, Dudu. Eu tenho uma galinha com bico tortinho, que ela nasceu assim, não sei. E não foi problema de consanguinidade nem nada, porque era filha de uma galinha que veio de um lugar, um galo que veio de outro. E ela cresceu super bem, super saudável, bota normal. E os filhos dela, nenhum, até hoje deu esse mesmo problema. Acho que, sei lá, pode ser algum problema aí na incubação, que causou isso e tal, mas em geral não atrapalha muito a vida da ave, não. Ela cresce e se alimenta normal, assim, e produz normal também. Legal, eu tava com receio que ela talvez não se alimentasse com o tempo, né? O que eu ia falar é exatamente isso. Você precisa ver se não vai causar algum prejuízo para ela, se ela não vai conseguir se alimentar, vai ter, né, maior dificuldade, alguma coisa assim. Né? Se não, dá para manter. Eu, Luiz, minha opinião é que quando acontece algum problema morfológico assim, eu já descarto, tá? Mas aí é minha opinião de zootecnista e que, né, enfim... porque esses problemas, por mais que às vezes não sejam relacionados à genética, e muitas vezes não são problemas pontuais, há uma chance de a gente passar isso para as próximas gerações e é ruim e, enfim, minha visão é de descarte, mas mesmo, se não atrapalhar o desenvolvimento dele, se comer tranquilo, dá para manter. Legal. É isso, pessoal. Você tem matéria na faculdade? Oi? De como desmatar todos os animais? Porque os zootecnistas têm isso, né? Não entendi a pergunta, Dudu, travou. Eu perguntei se vocês têm uma matéria específica na faculdade sobre descarte de animais, porque todo zootecnista é desapegado. Na verdade, é que assim, ó, por exemplo, melhoramento genético, o professor falou muito sobre descarte para nós. Porque uma coisa que todo mundo acha que melhoramento genético é só selecionar os melhores e esquece de descartar os ruins. E aí acho que se impregna na nossa cabeça que tem que descartar. E depois a gente trabalha muito com eficiência, né? A nossa medida não é produção, é eficiência, produtividade. E cada vez que você tem um animal que quebra a produtividade de alguma forma, seja comendo menos, seja convertendo menos, ocupando um espaço e não dando retorno, tem que descartar esse bicho, né? Então, é porque é uma medida realmente muito eficiente. E cada vez mais. E aí, realmente, tem que ser desapegado, tem que, né? Mesmo que doa o coração, enfim, ir descartando e buscando sempre melhorar a eficiência. É algo assim em tudo. Tudo é bem fundamentado nisso. Bom, acho que agora foi. Acho que agora fechou. Ninguém mais vai falar nada. Parece que não. Então encerramos nossa live de ovoscopia, pessoal. Muito obrigado por terem comparecido, terem falado. Novamente, deixo bem claro que vocês fiquem sempre bem à vontade para sugerir temas para essas nossas aulas ao vivo, tá? É sempre importante que sejam temas que vocês tenham interesse, que a gente possa conversar sobre, né? Trazer mais informações, trocar experiências, eu acho que é muito legal. Esse da ovoscopia foi muito legal, o Dudu que sugeriu aí para nós, né? Porque a gente estava conversando realmente e falando, né? Olha, tal ovo, não sei o que, veja isso aqui e tal. E é importante, é legal e eu acho que vale a pena. E assim que ele falou, achei, nossa, ótimo tema, vamos falar sobre. E foi show de bola, acho muito legal. Então fiquem à vontade, sugiram temas, mandem lá no grupo e é isso aí. Uma ótima noite a todos para vocês, um ótimo finzinho de quarta-feira aí, uma boa semana e até a próxima.